Merci, pasteur Joachim. Obrigado, pastor Joaquim. Merci, l'Église. Obrigado, a igreja. Pour nous lever pour lire la parole de Dieu. Vamos se levantar, colocar de pé para ler a palavra de Deus. Dans Michée, Em chapitre 5, Miqueias, capítulo 5. pour nous, en français c'est 2, mais pour vous, c'est... Pour nous c'est 1, mais vous c'est 2. Em francês é 1, mas em português é 2. C'est un petit message de Noël. É uma pequena mensagem de Noel. Et toi, Bethléem, Ephrata, E tu, Belém Efrata, petite entre les milliers de Juda, posto que pequena entre milhares de Judá, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. de ti me sairá o que será Senhor em Israel, Et dont les activités remontent aux temps anciens. e cujas saídas são desde o templo antigos, Au jour de l'éternité. desde o dia da eternidade. Prions le Seigneur. Vamos orar, Senhor. Dieu notre Père céleste, Deus, nosso Pai Celestial, nous te remercions nós te agradecemos. pour ce peuple qui était ici le matin O povo que estava aqui de manhã, et qui sont revenus encore l'après-midi, que voltou essa tarde, le soir. à tarde. Cela touche mon cœur, Seigneur. Isso me comove, Senhor. Je ne suis rien du tout. Eu não sou nada. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour chacun d'eux. Eu gostaria que fizeste alguma coisa para cada deles. Merci pour avoir béni tous ces gens qui ont été bénis. Obrigado por ter abençoado todas as pessoas que foram abençoadas. Merci, Seigneur, Obrigado, Senhor, pour ce peuple por esse povo qui t'aime tant. que te ama tanto. Nous voulons que tu sois présent encore maintenant Nós queremos que tu esteja presente agora et que tu nous bénisses ensemble. e que tu não possas nos abençoar Alors que juntos. nous parlons de Enquanto, Jésus-Christ, enquanto que nós falamos de Jesus Cristo de là où il devrait naître. e de onde que ele deveria nascer. Te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Veuillez vous asseoir. Podem se sentar. Je voudrais parler sur un message de Noël. Eu queria falar sobre uma mensagem de Noel. Je voudrais parler, c'est pourquoi la petite Bethléem. Eu queria falar sobre o porquê a pequena Belém. Pourquoi Por que? Tabernacle d'Afé? Por que o tabernáculo da fé? Dieu sait ce qu'il fait. Deus sabe o que faz. Il y avait des grandes villes Tinha as grandes cidades, como en Israël. no Israel. Il y avait Shiloh, Tinha a cidade chamada Shilo, un lieu d'adoration. lugar de adoração. Il y avait Jérusalem, Tinha Jerusalém, la capitale d'Israël. o capital de Israel. Il y avait Gilgal, Tinha Gilgal, il y avait Sion, tinha Siona, une cité qui est placée au sommet de la montagne. uma cidade que foi colocada no cume da Il y montanha. avait Hébron, la cité de refuge. E tinha uma cidade que se chamava Hebron, a Et il y avait cidade. Kades Barnea, E tinha Cades Barnea, que vous connaissez bien, une cité historique. que vocês conhecem, uma cidade histórica. Pourquoi Dieu a choisi de naître? Por que Deus escolheu para nascer? Pourquoi Dieu a choisi que son fils naisse à Bethléem? Por que Deus escolheu que seu filho nasce em Belém? C'est ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. É isso que nós vamos estudar junto hoje. Et je remercie Dieu E eu agradeço o Senhor parce que le pasteur a voulu que je parle encore ce soir. porque o pastor permitiu que eu falo mais essa tarde. Vous savez,
Bethléem. Vocês sabem o Belém? La Bible dit que c'est une ville de Juda. A Bíblia diz que é uma cidade de Juda. Et quand la ville a été donnée à Caleb, Quando isso foi confiado nas mãos de Caleb, cette ville, le nom de cette ville n'était même pas cité. o nome dessa cidade nem foi citada. Même pas cité. Nem citada. Quand Josué a dit, Caleb, je te donne, Quando Josué disse, Caleb, eu te dou, il lui a donné beaucoup de villes, ele deu para ele muitas cidades. 115 cités. 115 cidades. Frère Madame dit ceci, Irmão Branham disse o seguinte, au paragraphe 47, no parágrafo 47, pourquoi la petite Bethléem? por que o pequeno Belém? Josué, en faisant le partage, Josué, quando ele dividiu, a donné une part à Juda. ele deu uma parte em Judas. Et si vous regardez la carte, Se vocês verem na mapa, vous remarquerez que cela se trouve juste à l'ouest de la mer. vocês vão notar que isso se encontra no oeste do En mar, quelques kilomètres au sud de Jérusalem. em alguns quilômetros no sul de Jerusalém. Lorsque Juda a reçu sa part, Quando Judas recebeu a sua parte, nous pourrions l'appeler sa province. nós podemos chamar isso uma província. C'est étrange. E essa estranha, Cette petite ville essa pequena cidade ne fut même pas mentionnée. não foi mencionada. Bethléem. Belém. Pourquoi Por quê? Bethléem n'a pas été mentionnée? Por que Belém não foi citada? Parce que cette cité était trop petite. Porque foi uma pequena cidade. Parmi les 150 cités Dentro dos 150 cidades de la province de Juda. da província de Judas, Et cela n'était même pas cité. isso não foi citada. Quand Josué citait, Quando Josué citava a et il a cidade, oublié de citer Bethléem. ele esqueceu a cidade de Belém. Qui peut comprendre ça? Quem pode entender isso? Et Frère Madame dit qu'il y avait seulement 2 petites maisons, petites cabanes à Bethléem. Irmão Branham disse, ali se encontrava só duas pequenas casas, cabanas lá dentro. Il dit il y avait 115 villes, Ele diz que tinha 115 cidades. de villes et de villages, As cidades e as cidades qui appartenaient à Juda, que pertenciam em Judas, sans compter les petits villages. sem citar a pequena cidade. Mais au jour du partage, Mas no dia que eles estavam dividir, Bethléem était tellement petite o Belém, a Belém era tão pequena, avec peut-être 1 ou 2 maisons. tinha somente uma ou duas casinhas. Elle ne fut même Juda. pas mentionnée Não foi mencionada Juda dans l'héritage. Judá. É Judá. Non, même pas mentionnée dans l'héritage. Não foi mencionada na herança. Et cette ville n'a jamais été connue. A essa cidade ninguém conheceu. Pourquoi Por quê? la petite Bethléem? A pequena Belém. Pourquoi Por le quê? Fils de Dieu devait naître là? O Filho de Deus lá deveria nascer. J'ai des questions. E eu me pergunto, Vous aussi, vous avez des questions? vocês também se perguntem? Ah oui. É, Nous sim, voulons savoir pourquoi. nós queremos saber o porquê. Une ville qui n'existait pas. Uma cidade que quase não existia. Pourquoi Por quê cette ville doit être mentionnée? que essa cidade não fosse mencionada? Le fils O filho de Caleb, de Caleb, qui était espion, que era o espião, s'était marié avec Rahab la prostituée. ele se casou com a Raab, a prostituta. C'est Rahab, Raab, hein? la prostituée. A prostituta. On lui a collé le nom prostituée.
Rahab. Vocês estão entendendo, eu acho, né? Alors, chaque fois E cada vez qu'on voyait cette femme, que enviava essa mulher, on disait, todo mundo dizia, c'est la prostituée. essa aqui La prostituée. era prostituta. Son fils Salma a dit non. E seu filho disse não. Je dois quitter cette ville. Eu tenho que sair dessa cidade. Je dois amener ma femme Eu vou levar a minha mulher là où on ne va plus la critiquer. onde que ela não vai ser criticada. Elle est allée à Bethléem. Il est allé à Bethléem. Ele fugiu para Belém. C'est ce que Frère Branham dit ici. É isso que o irmão Branham disse aqui. Le fils de Caleb O filho do Caleb est celui qui l'a fondé. Pardon? Est celui qui l'a fondé. É ele que o gerou. Il était le fondateur de Bethléem. Ele era o fundador de Belém. Et il s'appelait Salma. Ele se chamava Salmão. Ça se fait dans des villages. Hein. E se encontra que tem a cidadezinha. Quand quelqu'un est trop critiqué, il est mal aimé, il quitte le village. Quando uma pessoa é muito criticada, e aí ela foge à cidade. Et là où il était parti, Onde que ele foi, il a trouvé Bethléem tout petit. ele encontrou Belém, uma pequena cidade. Il dit au moins ici, on ne va pas critiquer mon épouse. Ele disse, bom, aqui ninguém vai criticar minha esposa. Et Frère Branham dit, il était parti avec Rahab la prostituée. Irmã Branham disse, ele fosse com Rahab, a prostituta. 49. Parágrafo Nous 49. découvrons que la prostituée Rahab est également allée s'installer là-bas. Nós descobrimos que a prostituta Rahab fosse também viver lá. Mais elle n'était plus prostituée. Mas ela não era mais prostituta. Elle était mariée à Salma. Ela se casou com a Salmão. Mais le nom de prostituée était collé à lui. Mas esse nome de prostituta estava colado nela. Mais là-bas, Mas ali, ils étaient libres. ela era livre. Et ils ont travaillé. E lá eles trabalharam. Ils ont travaillé. Eles trabalharam. Ils ont travaillé. Eles trabalharam. Et Bethléem était devenu très fertile. De Belém ficou uma cidade. Très fertile. É uma cidade fértil. Tout ce qu'ils plantaient Tudo que eles plantavam, sortait. isso Et il y avait la brotava. pluie là-bas. E tinha chuva lá. Et le sol était très bon. E a terra era boa. Et cela est devenu un centre très important. E depois isso tornou-se centro muito importante. Et maintenant les gens ont commencé à regarder à Bethléem. Então as pessoas começaram a ver, olhar para Et Belém. Bethléem est devenu une cité E Belém tornou-se uma cidade où on achetait du maïs, onde que comprava o milho, on achetait du riz, comprava arroz, où on partait là-bas pour faire du commerce. onde que ia para fazer negócios. Et Salma était le grand patron de Bethléem. E Salmão tornou-se grande patrão de Belém. Et sa femme était Rahab, la prostituée. E a sua mulher era Rahab, a prostituta. Mais elle avait de la valeur là-bas à Bethléem. Mas em Belém ela tinha valor. Oh, gloire à Jésus. Oh, glória a Jesus. Vous qui êtes rejetés, Você que está humilhado, sachez que Jésus prend ceux qui sont rejetés. saiba que Jesus pega os que são humilhados. Il ne regarde pas votre vie passée. Ele não olha na sua vida passada. Si vous l'acceptez, Se você aceita il va Jesus, vous honorer. Ele vai te honrar. Il va vous élever. Ele vai te Il levantar. a élevé Rahab, la prostituée. Ela levantou a Rahab, prostituta. On peut aller dans la Bible. Nós podemos ir na Bíblia. C'est tellement beau ça. Isso é muito bonito isso. Moi, ça me fait du bien. Isso me faz bem. Matthieu chapitre 1er. Mateus capítulo 1. Depuis le verset 5. Versículo 5. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte.
Donc, Dieu fait entrer Rahab la prostituée dans sa généalogie. Agora, na genealogia de Deus, Rahab a prostituta entrou. Alors que les femmes ne sont pas citées dans la Bible. Enquanto que em nenhum lugar, nenhuma mulher foi citada na Bíblia. Mais Rahab est citée. Mas Rahab é citada aqui. Salmon engendra Boaz. Girou. Boaz. Rahab, c'est pas Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. E Salmon gerou Rahab e a Boaz. Cherchez dans la généalogie qui est encore la femme qui est placée là-bas. Então procura na genealogia, vocês não vão ver nenhuma mulher que foi citada. Et on a placé seulement 3 femmes. E aqui só 3 mulheres que foi mencionadas. Que les gens peuvent critiquer facilement. Que são as mulheres que também o mundo pode criticar facilmente. Rahab. Ici on a enlevé le mot prostituée. Aqui tiraram o nome de prostituta. Dieu ne voit pas cela. Deus não veja. Quand vous l'acceptez, quando você aceita Jesus, Dieu vous voit propre. Deus te veja limpo. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz gerou de Ruth a Obed. Et Ruth était une femme étrangère. Ruth era uma mulher estrangeira. Mais Dieu place Ruth là-bas. Mas Deus coloca Ruth aqui. Dans la généalogie de Jésus. Na genealogia de Jesus. Les gens pouvaient critiquer. Que as pessoas podiam criticar. Oh, Boaz a pris une fille étrangère. Oh, Boaz se casou com uma mulher estrangeira. Mais Dieu était content de cela. Mas Deus gostou de aquilo. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oh. Obed engendra Isaïe. Obed gerou Isaías. On ne parle pas de la femme. E não fala da mulher. Isaïe engendra qui? David. O Isaías gerou quem? Davi. Donc, quer dizer, Davi est né à Bethléem. Davi nasceu em Belém. Le grand roi David est né à Bethléem. O grande rei Davi nasceu em Belém. Le fils d'Isaïe. O filho de Isaías. Alléluia. Alléluia. Bethléem. Belém. C'est la ville de David. É a cidade dos Estados Unidos hoje. Voyons un peu quand on est venu chercher David. Vamos pour ver, le oindre. Vamos ver quando vieram procurar Davi para ungí-lo. C'était compliqué. Foi complicado. Samuel a dit, Dieu t'a rejeté, Saül. Samuel disse, Deus te rejeitou. Il a choisi un homme. Ele escolheu homem. Dans la maison d'Isaïe. Na casa de Isaías. Un homme selon son cœur. E homem segundo seu coração. Et quand il est entré dans la maison d'Isaïe. E quando ele entrou na casa de Isaías. Isaïe a présenté son fils Eliab. E o Jessé apresentou seu filho Eliabe. Eliab était géant. E Eliabe era gigante. Et Isaïe savait que maintenant, mon fils sera roi. O Jessé sabia que agora o meu filho vai ser o rei. Parce que c'était des rois qui étaient des géants. Porque eles tinham rei gigante. La Bible dit la tête. A Bíblia diz a cabeça de Saül de Saul dépassait tout le monde. E ultrapassava todo mundo. Mais frère Branham était de petite taille. Mas irmã Branham ela era pequeno. Et Jésus était de petite taille. E Jesus também era pequeno. Je ne sais pas si vous me croyez. Eu não sei se vocês estão me acreditando. C'est la vérité. É a verdade. Et David était de petite taille. E David também era pequeno. On l'avait oublié.
se esqueceram dele. Il était jeté dans la forêt, Ele foi jogado na floresta. à la merci des lions et des ours. Ele estava lá no mercê dos leões e dos animais. Et quand Eliab est venu, Quando Eliabe veio, même le prophète a dit ceci. mesmo o profeta disse o Voilà, je seguinte: suis devant moi. olha, Je suis à la présence du roi. eu acho que estou na presença de rei. C'est le verset 6. E o versículo 6, Et lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, 16:6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe certainement, loin de l'Éternel, e disse: certamente está perante o Senhor est ici devant moi. o seu ungido. Et Dieu dit ceci: E Deus disse o seguinte: ne prends point garde à son apparence, não à la hauteur de sa taille. não olha na sua aparência e na sua altura também, Car je l'ai rejeté. porque Deus o rejeitou. Donc Dieu a rejeté Eliab Quer dizer, Deus rejeitou Eliabe. et il a amené tous les enfants. Ele começou a levar os seus filhos. Et Dieu les a rejetés. E Tous. Deus rejeitou todo mundo. Et le papa a oublié David. E o pai esqueceu de Davi. Il dit, tu n'as plus d'autres enfants? Ele disse: mas não tem mais outros Ah, filhos. celui-là, Ele disse: aquele aí. est-ce qu'il peut être roi? Ele não Il acredita. y a un que j'ai envoyé garder les brebis là-bas, Bom, tem dans le désert. que está guardando as ovelhas lá no Appelez-le. deserto. Chama para ver. Et quand David est venu, Quando chegou Davi, l'onction est tombée. a unção Samuel. caiu sobre o profeta. Voici loin de l'Éternel. Esse é o ungido do Et Senhor. il a oint Ele ungiu de pour qu'il ouro soit roi. para que seja rei. Un bout d'homme. É bout d'homme. homem pequeno. Écoutez, Escuta aí. l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. O Eterno não considera o que o homem considera. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, O homem olha o que bate nas vistas, mais l'Éternel regarde au cœur. mas o Senhor ora o coração. Un cœur qui peut se repentir, Coração que pode se arrepender, peut reconnaître son péché, que pode reconhecer o seu pecado, qui peut revenir à Dieu. que pode voltar para Deus. C'est ce cœur-là que Dieu veut. É esse coração que o Senhor gosta. Dieu ne veut pas des orgueilleux. Deus não gosta da gente Et orgulhosa. David était un homme selon le cœur de Dieu. O Davi era homem segundo o coração de Deus. Donc Bethléem était la ville de David. Quer dizer, Belém era a cidade de Davi. Pourquoi Por quê? Dieu a-t-il choisi Bethléem? Deus escolheu Belém. Nous voulons tous le savoir. Nós todos queremos saber. Il y avait des grandes cités. Tinha grandes cidades. Quand Dieu s'est révélé aux mages, Quando Deus se revelou nos mages, ils sont allés chercher son fils à Jérusalem. eles foram procurar o seu filho em Jerusalém. Mais pourquoi Bethléem? Mas por que Belém? Pourquoi Bethléem? Por que Belém? Frère Branham dit il y avait beaucoup d'endroits E irmã Branham disse que tinha muitos lugares spirituels espiritual supérieurs à Bethléem. superior em Belém. Il y avait Shiloh, Tinha Shilo, l'ancien lieu d'adoration o antigo lugar de pour tout adoração Israël. para Israel. Et chaque année, ils allaient là-bas. E cada ano eles iam lá. C'est là où se trouvait l'arche de l'Éternel. É onde que se encontrava a arca do Mais Eterno. pourquoi Bethléem? Mas por que Belém? Il y avait Gilgal, Tinha Gilgal, un endroit spirituel d'adoration. lugar espiritual de adoração, Tout le monde allait à Gilgal pour adorer. onde todo mundo ia para adorar. Frère Branham dit pourquoi Bethléem? Irmã Branham disse: por que Belém? Il y avait Sion, Tinha Siona, une ville bâtie sur la montagne. uma cidade
que estava sobre a montanha. Et quand nous parlons d'Israël, nous disons, oh Dieu bénit Sion. E quando nós olhamos Israel, nós dizemos, oh Deus, abençoa Siona. Pourquoi le Fils de Dieu ne devait-il pas naître à Sion? Por que o Filho de Deus não nasceu em Siona? Oh Dieu, Oh Deus, aie pitié de nous. tenha piedade de Nous voulons nós. savoir. Nós queremos saber. Aujourd'hui, on veut sortir ici Nós queremos sair daqui hoje en sachant pourquoi sabendo o porquê Dieu a choisi Bethléem. Deus escolheu Belém. Un prophète est venu, Michée. Profeta veio, Et Miqueias. il a crié, oh Bethléem Ephrata. Ele gritou, oh Belém, Tu es Efrata. petit d'entre toutes les villes de Você é pequena sobre toda a Et cidade de de Juda. toi sortira Mas de ti sairá celui qui dominera sur Israël. quem vai dominar sobre Israel. Celui qui dominera sur le monde entier. Quem vai dominar sobre o mundo inteiro. Celui qui vient de l'éternité. É quem que veio da eternidade. Comment ça? Como isso? Comment il peut parler comme ça? Como é que ele podia falar Tout le assim? monde était étonné. Todo mundo se espantava. Et quand les sages sont arrivés vers le roi, Quando os sábios chegaram diante do rei, le roi d'Israël a dit o rei de Israel disse que les sages viennent. que os sábios venham. Où doit naître le Messie? Onde que vai nascer o Messias? Les mages ont vu son étoile. Os magos viram Et a ils sua veulent estrela. l'adorer. Eles querem o adorar. Ils ont pris le livre. Eles pegaram o Ils ont livro, lu. eles leram. Il dit, Michée a dit, Ele disse, Miqueias disse, il doit naître à Bethléem. ele vai nascer em Belém. Acclamez le Seigneur Jésus. Palma Donnez-lui la para gloire. Jesus. C'est ainsi dit le Seigneur. E assim diz o Senhor. Quand Dieu a parlé, Quando Deus falou, personne ne peut changer cela. ninguém pode mudar isso. Dieu a parlé. Deus falou, Donc Dieu quer dizer, veut Deus que son fils naisse. quer que seu filho nasça Bethlehem. em Belém. Oh Jésus. Oh Et Jesus. des fois les choses nous arrivent. Que algumas vezes acontecem as coisas na Et nossa nous vida. commençons à parler contre la politique. Aí nós falamos contra a política. Mais c'est Dieu qui avait inspiré à ces rois-là. Mas é Deus que inspirou nessa rei. Tout le monde nesse rei, devait aller dans sa ville natale que todo mundo deveria voltar na sua cidade pour de nascimento le recensement. para licenciamento. Le recensement. É? Recenseamento. Est-ce que vous vous êtes fait recenser? Quer dizer, vocês fizeram Moi, je recenseamento. fais le recensement. Eu estou fazendo a recenseamento. Je suis allé dans le message de Frère Branham. Eu fui na mensagem do Branham. C'est là ma ville natale. É onde que é a minha cidade de nascimento. Au temps de la fin, notre ville natale, Oh, no tempo do fim, a nossa cidade de notre Natal, Bethléem, o nosso Belém, c'est le message de Frère Branham. é a mensagem do Branham. Alléluia. Et tout le monde devait aller se faire recenser. Onde que todo devia voltar para fazer recenseamento. Et Marie a souffert. E Maria sofreu. C'était le 9e mois. Foi o nono mês. Il criait là. Ah, Ele gritava, oh, oh, aïe. ai, Oh, oh, aïe, aïe, aïe. ai, ai, ai. Eh, oh, 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 l'enfant. o filho, l'enfant va sortir. filho vai sair aqui. Mais Dieu Mas Deus, avait poussé ce roi-là ele inspirou aquele pour rei accomplir la parole de Dieu. para cumprir a palavra de Il Deus. devait rentrer chez eux à Bethléem. Ele devia voltar em Belém. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Et ils sont arrivés à Bethléem Eles chegaram em Belém et on les a refusés. e lá não os quiseram. Ils partent ici. E eles foram por Hey, aqui. votre oncle là? Seu tio. Non, il a vendu le terrain. Não, ele já vendeu o terreno. Ils vont là-bas. Eles foram. Non, Aí, ici, não. non, on ne veut pas de toi. Não, aqui não queremos de vocês. Et Marie a dit, aïe, E Maria disse, ei, oh.
Et Joseph a dit, entrons ici. E José disse, vamos entrar aqui. Dans la brousse. No mato. Oh, Dieu savait. Oh, Deus sabia. Qu'il devait naître dans ce berceau-là. Que eles deveriam nascer lá onde que ele nasceu. Pourquoi? Por quê? Parce que c'est un agneau. Porque é cordeiro. Alléluia. C'est un agneau. É cordeiro. Il est né exactement là où il devait naître. Ele nasceu exatamente onde que ele deveria nascer. Dans une crèche. Numa creche. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Palma para Jesus. Rien. Rien. Nada ne peut changer la parole de Dieu. Pode mudar a palavra de Deus. Et Dieu a parlé au berger. E Deus falou. Le ciel s'est ouvert. O céu se abriu. Et Dieu a envoyé les anges. Ele enviou os anjos. La chorale. A coral celestial est descendue. Desceu. Ça ne s'est jamais fait. Isso nunca foi dans feito. Toute la Bible. Desde que começou a Bíblia. Que la chorale céleste chante pour les hommes. O coral celeste canta para humano. C'est écrit où? Nunca foi feito. Non. Não. Parce que celui qui était en train de naître, porque quem estava nascendo lá, vient de l'éternité. Vem de eternidade. Il est le roi de l'éternité. Ele era o rei de eternidade. Il est le Seigneur des seigneurs. Ele é o Senhor des senhores. Il est né à Bethléem. Ele nasceu em Belém. Le Seigneur. O Senhor. Le Christ. O Cristo. Qui doit lui-même. Que ele mesmo. Il est venu sauver l'humanité. Ele veio salvar a humanidade. Et ils ont chanté. A coral cantou. O coral celestial cantou. Il est Jésus. Pourquoi les bergers? Por que os berges? Parce qu'un agneau vient de naître. Porque deveria nascer cordeiro. Les bergers prennent soin des agneaux. Os pastores tomam conta dos ovelhas. Et Jésus est l'agneau de Dieu. O Jesus é o cordeiro de Deus. Qui ôte le péché du monde. Que tira o pecado do mundo. Mais pourquoi Bethléem? Mas por que Belém? Parce que Bethléem était trop petit. Porque Belém era pequena. Donc Bethléem était oublié. Porque Belém era esquecida. Même quand on a donné le pays, on n'a même pas cité son nom. Mesmo quando dividiram, não esqueceram isso. Dieu n'aime pas l'injustice. Deus não gosta de injustiça. Il ramasse ce que l'homme a rejeté. Ele pega o que rejeitou o homem. Et il élève. Ele o levanta. Alléluia. Aleluia. Je crois que c'est la même chose avec vous. Eu acho que é a mesma coisa com vocês sentados aqui. Nas vossas famílias. Ne comptez pas sur vous. É isso que acontece com cada um de vocês. Sur quelqu'un d'autre. Talvez eles olhavam o outro seu irmão. Mais c'est vous que Dieu a élevé. Mas é você que Deus levantou. Si c'est vrai, se é verdade, dites gloire à Dieu. Diga glória a Deus. Pourquoi la petite? Por quê? Parce qu'elle était trop petite. Porque Belém era muito pequena, cidade devant pequena. Les hommes. Diante dos homens. Comme ça, toute la gloire de Bethléem reviendra à Dieu. Assim, toda a glória de Belém deveria voltar para Deus. Il prend ceux qui sont grands. Ele pega os que são grandes. Et les abaisse. Ele os abaixa. Il les abaisse. Ele os abaixa. Il prend ceux qui n'existent pas. Ele pega o que não existe, os que não são nada. Et les élève. Os exalta. Ça ne vient pas de vous. Não venha de vocês. Ça vient de lui. Isso vem de Deus. Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Deus vos conheceu antes da fundação do mundo. Obrigado. Quelqu'un peut dire amen à cela? Que Deus seja louvado por isso. Dans Romains chapitre 8 verset 28. No Romano capítulo 8 versículo
28. Verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses o concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Versículo 28, porque o Senhor executará a sua palavra. Não, é 8, 28. 28. Isso aqui. Aqui, ó. Isso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, même si vous ne comprenez pas, Mesmo até que não está entendendo même les agora. difficultés, Tem même la dificuldade. maladie, A doença. si vous savez que Dieu vous a aimé, Se você sabe que Deus te amou, moi je sais que Dieu m'a aimé. eu sei que Deus me amou. Je sais que tout ce qui m'arrive concourt à ce qu'un jour je puisse aller au ciel. Eu sei que tudo me acontece, contribuiu para que eu dia fosse no céu. Parce que Dieu vous connaît. Para que Deus te conhece. Dieu vous aime. Deus te ama. Car ce qu'il a connu d'avance, Porque os que diante conheceu, il les a prédestinés também os predestinou à être semblables à l'image de son fils, para ser conforme à imagem de seu filho, afin que son fils soit le premier-né a fim de que ele seja o de primogênito beaucoup de frères. entre os muitos irmãos. Jésus est mon grand frère. Jesus é o meu irmão mais Et ceux velho. qu'il a prédestinés, E o que ele predestinou, il les a aussi appelés. e ele os chamou. Et ceux qu'il a appelés, O que ele chamou, il les a aussi justifiés. ele os justificou. Et ceux qu'il a justifiés, O que ele justificou, il les a aussi glorifiés. os glorificou. Que dirons-nous O que nós vamos falar? si Dieu est pour nous? Se Deus é por nós, Qui sera contre nous? quem será contra nós? Romains 9 dit, O Romano 9 disse, verset 10, o versículo 10. et de plus, il fut né ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. E não somente esta mão também, Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Car les enfants Porque n'étaient pas encore nés, não tendo eles ainda nascido, nem sendo feito, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, nem feito bem ou mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse Et par la seule volonté de celui qui appelle, firme, não por causa das obras, mas para aquele que chamou. il fut dit à Rebecca, Foi-lhe dito a ela: l'aîné sera assujetti au plus jeune. o maior servirá o menor. C'est là qu'il est écrit, Como está escrito, j'ai aimé Jacob, amei Jacó j'ai haï Esaü. e aborreci Esaú. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'Esaïe avait fait de mal? O que o Isaías tinha feito de mal? Il était dans le ventre, Ele estava lá no ventre, mais Dieu l'a haï. Esaú. Mas Deus o odiou. Et il a aimé Jacob. Ele amou Jacó. Qu'est-ce que Jacob avait fait de bien dans le ventre? O que Jacó tinha feito de bem no Et ventre? il a aimé Jacob. Mas ele gostou de Jacó. Ce sont des choses qui nous dépassent. São as coisas que o humano não entende. Dieu aime qui il veut. Deus ama quem que ele quer. Dieu haït qui il veut. Deus odeia quem ele Si quer. réellement Dieu vous a aimé, Se realmente Deus te amou, vous devez l'aimer aussi. vocês devem amar ele também. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Amen. Amém. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Como é que nós não podemos amar Il a aquele fait de moi Deus? ce que je suis devenu. Ele fez de eu o que eu sou. Je ne peux que l'aimer. Eu não só posso amá-lo. Pourquoi il a aimé la petite Bethléem? Por que ele amou a pequena Parce que cidade la de Belém? Bethléem était toute petite. Porque a cidade era pequena. La deuxième chose, parce que c'était la ville de David. Pardon? La deuxième chose, A segunda coisa, parce que c'était la ville de David.
porque era a cidade de Davi. Et Jésus était le fils de David. E Jesus era o filho de Davi. Donc son fils devait être chez lui, Mas o filho dele deveria nascer na cidade dele, dans sa ville de naissance. na onde que ele nasceu. Est-ce que c'est normal, non? Será que é normal isso, né? Não é? Amen. Amém. Pourquoi Por quê? il a choisi Bethléem? Ele escolheu Belém. Parce que Bethléem, hein, Porque Belém était la maison du pain de vie de Dieu. era a casa do pão da vida de Deus. Bethléem Belém signifie significa maison du pain de Dieu. casa do pão de Deus. Et Jésus E Jesus est le pain qui est descendu du ciel. é o pão que desceu do céu. Il doit descendre où? Ele vai descer aonde? Mais dans la boulangerie du pain de Dieu. Onde que fabrica pão, na pão de Deus. Acclamez le Seigneur. Palma para Jesus. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? Por que a pequena cidade de Belém? Parce que là se trouvait une source d'eau Porque lá onde que tinha qui sortait du rocher uma água que saía da rocha, et qui avait la vie, qui était très bien. que tinha a vida. C'est la source d'eau de vie. É a vida, a água da vida. Et Jésus, Jesus, il est la source d'eau vive. ele é água viva. Venez boire. Ou se você Vous qui quer, êtes fatigué, chargé, se você é cansado, venha em mim. je vous donnerai le repos. Eu te darei o repouso. Alléluia. Aleluia. Et vous aurez des sources d'eau vive qui jailliront dans vos cœurs. Você vai ter a água viva que vai sair no seu coração. Vous savez, quand David avait vraiment soif, Vocês sabem quando Davi tinha sede? il a pensé à l'eau de Bethléem. Ele pensou na água de Et il Belém. a envoyé les vaillants soldats pour chercher de l'eau de Bethléem. Ele enviou os valentes militares para ir pegar água. Est-ce que vous avez soif aujourd'hui? Vocês têm sede hoje? Allez à Jésus. Vai em Jesus. Il a de l'eau de Bethléem. Ele tem a água de Belém. Et il va attacher votre soif. Ele vai acabar com a sua sede. Jésus, Jesus, il a l'eau de vie. ele tem a água da vida. Jesus, il est le pain de vie. ele é o pão de vida. Jésus, Jesus est le fils de David. é o filho de Mais il Davi. devait naître où? Ele deveria nascer onde? À Bethléem. É em Belém. Acclamez le Seigneur. Palma para Jesus. Aujourd'hui, Hoje, Bethléem, Belém c'est le message de l'heure. é a mensagem da hora. Est-ce que c'est clair? Será que é verdade? Vous devez boire l'eau du message. Vocês devem beber a água da mensagem. Oh oui. Assim, Ah, oui. assim, Ah, oui. assim. Et vous allez naître à Bethléem. Você deve nascer em Belém. Jésus va naître en vous. Jesus deve nascer em você. Frère, Irmão, sœur, irmã, je sais de quoi je parle. eu sei o que eu estou Celui falando. qui a le message de Frère Branham, Quem tem a mensagem de irmã le Branham fleuve d'eau vive se trouve dans son cœur. é a água viva sai no coração dele. Vous êtes Bethléem. Você é Belém. Vous êtes Bethléem. Você é Belém. Aujourd'hui, Hoje, si quelqu'un veut voir Jésus, se alguém quer ver il Jesus, doit simplement vous regarder. ele simplesmente vai te Il doit olhar. seulement vous regarder. Ele só vai te olhar. Vous allez parler comme Jésus. Você vai falar Vous como allez Jesus. vivre comme Jésus. Você vai viver como Jesus. Pourquoi? Por quê? Vous êtes dans Bethléem. Você está em Belém. Moi, je crois cela. Eu creio nisso. Que je suis dans Bethléem. Que eu sou em Belém. Est-ce que vous croyez que vous êtes dans Bethléem? Vocês creem que você está em Belém? Oui. Mas sim. Oui. Sim. Je n'ai plus soif, moi. Eu não tenho mais sede, Je eu. n'ai pas besoin d'argent. Eu não preciso do dinheiro. Je suis comblé. Eu sou cheio. Jésus vit en moi. Jesus vive em mim. Nous sommes aujourd'hui le berceau de Jésus. Nós somos o berço de Jesus hoje. Alléluia. Aleluia. Voilà pourquoi il est né à Bethléem en Judée. Olha o porquê que ele nasceu em Belém, em judeu. Cela lui a servi de berceau.
Isso o serviu de berço. Oh mon frère, Oh, meu irmão. oh ma soeur, Oh, minha irmã. l'endroit où il veut avoir son berceau aujourd'hui, c'est en vous. Onde que ele quer ter o seu berço hoje é dentro de você. Dans votre propre cœur, No seu coração. afin que vous puissiez le manifester. Para que você possa o manifestar. Pourquoi la petite Bethléem? Porque a pequena cidade de Belém, Paragraphe 130. parágrafo Jésus 130. veut que vous soyez son berceau aujourd'hui. Jesus quer que tu seja o seu berço Il hoje. veut parler, Se você quer falar, parle par vous. se ele quer falar, ele Se fala vai através de agir. você. Il agit par vous. Se ele quer agir, ele vai agir através de você. Votre propre cœur, O seu próprio afin qu'il coração, puisse se manifester para que ele se manifeste par vous. através de Les eaux você. vives de la vie A água viva da vida à un peuple. dentro de povo. Le peuple qui a l'eau vive, c'est vous. O povo que tem a água viva é você. Alléluia. Aleluia. Vous êtes le pain de vie. Você é o pão de vida. Quand vous parlez, Quando está vous pouvez falando, donner la vie à quelqu'un. você está transmitindo a vida a Vous avez alguém. à l'intérieur de vous. Você tem dentro de você Jesus. Jésus. Jesus. Il est le pain de vie. Ele é o pão Il de est l'eau vida. de vie. Ele é a água Il est de les deux vida. choses essentielles à la substance de l'homme. Ele dá o essencial na substância do homem. Et cette promesse s'accomplit aujourd'hui dans ceux qui croient au message de Frère Branham. Essa promessa se cumpre hoje para quem crê na mensagem de Irmão Branham. Si vous croyez à cela, Se vocês creem nisso, vous êtes dans Bethléem Ephrata. você está em Belém de Frata. Oh, recevez-le comme votre sauveur personnel. Oh, recebe Jesus como seu Et Salvador il vous pessoal. pardonnera vos péchés. Ele vai perdoar seus pecados. Il dit, voulez-vous lever la main vers lui? Ele diz que vocês querem levantar a mão nele. Seigneur, Diga, Senhor, Seigneur Dieu, Senhor Deus, Seigneur Dieu, Senhor Deus, sois miséricordieux envers moi. seja misericordioso através de Tandis mim, que je viens vers toi para que eu venha onde et je tu te donne estás. tout mon cœur. Eu te deu todo o meu Je coração. viens à Bethléem, Eu venho em là où il y a Belém, l'eau de vie, onde que tem a água le pain viva, de vie. o pão da Je vida. l'accepte aujourd'hui Eu aceito ele comme hoje mon sauveur personnel. como meu Salvador pessoal. Que le Seigneur vous bénisse. Que Deus abençoe. Jeune homme, Jovem, fille, jovem, monsieur, Senhor, que Dieu vous que bénisse. Deus Que abençoe. Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe. J'ai lu le paragraphe 133. Eu estou lendo o parágrafo 133. Comme je chante quelque chose de Bethléem aujourd'hui. Como Est-ce qu'ils peuvent le faire? Quelque chose de Noël. uma coisa de Noel hoje. Élevez-vous. E levanta-te. Je veux entendre quelque chose de bien de Noël. Eu quero ouvir uma música boa de Noel, se tens. Je sais qu'ils chantent tellement bien ici. Eu sei que vocês cantam muito bem aqui. Quand je suis là-bas à l'intérieur, je regrette. É Noel. De Belém. Ils n'ont pas un cantique là. Eles não têm um cântico melhor. Oui, qui parle de Jésus, bien sûr. Que fala de Jesus, uma música assim, de Belém. Uma música de Belém, assim. Irmão Carlos. Levez-vous, s'il vous plaît. Aleluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Levanta-te, faz favor. Jésus veut que vous puissiez le recevoir. Jesus quer que vocês o recebem. On l'a refusé dans sa ville natale. Onde que ele nasceu, o recusaram. Mais il a aujourd'hui des gens qui le croient dans le monde entier. Hoje tem pessoas que creem nele. Même ici à Goiânia, Mesmo aqui em Goiânia, nous croyons en Jésus. nós cremos em Jesus. Nous voulons donner à Jésus un berceau ici. Nós queremos dar um berço a Jesus aqui. On se moquera de nous. O mundo vai
Le monde ne nous aime pas. O mundo não nos ama À cause de Jésus. devido de Jesus. Chantez ce cantique. Canta, vocês conhecem. No seu leito sofredor, e também alguém sorriu ao avançando a vitória pelo poder do Senhor. Perseguir ainda hoje, Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de amor que transforma o pecador, grandioso Jeová. Esse Deus ainda vivo de poder, Ele está sempre operando, não cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, não cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. E passar o temporal em bonança prosseguir na estrada sem temor. Segurança perseguir, confiança receber, pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi perdido pecador dar passo pra Jesus, aceitando a salvação, bem a paz do coração, pelo sangue da cruz. Este Deus ainda um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, não cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, não cansado e abatido. É um Deus que tudo Il n'a pas changé. Ele não mudou. Touchez la partie malade de votre corps. Toca onde que está doente. Je prierai, le témoignage vous écrirez vous-même pour donner ici au pasteur. Eu vou orar, mas os testemunhos que venha pelo escrito, Même l'auditoire invisible, mesmo a auditória que não estão touchez vendo, la partie qui vous fait mal. toca onde que está doente. Je vais faire une petite prière pour vous. Eu vou fazer uma pequena oração. Ceux qui me suivront à la radio, O que vai me seguir no rádio, Jésus est venu dans ce monde Jesus veio nesse mundo pour que l'homme soit guéri para que o homem seja curado par ses maîtresses.
para as suas pisaduras. Et il était mort à la croix Ele morreu na cruz pour que nous soyons justifiés para que nós estejamos justificados par sa mort. pela sua morte. Nous voulons en bénéficier pleinement. Nós somos plenamente filhos. Croyez à moi. Creia em mim. Les œuvres que je fais, As obras que eu faço, vous les ferez aussi. vós o fará também. En vérité, en vérité. Em verdade, C'est em Jésus verdade. qui a dit ça. É o Jesus que o falou. Touchez simplement Toca la simplesmente partie qui vous fait mal. onde que está doente. Et moi, je vais prier. E eu vou orar. Dieu notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, mon cœur est rempli meu coração está cheio de ton esprit, Seigneur. do seu Espírito, Senhor. Je voudrais que personne ne rentre malade de chez nous, Eu quero que dans sa maison. ninguém volta doente daqui. Tu es Dieu. Você disse, Tu es venu sur la terre. e veio aqui na terra. Les anges ont dit, Os anjos disseram, pour le bonheur de ceux qui croient en toi, e tem a bonança para quem crê em ti. pour la paix A paz de ceux qui croient en toi. de quem crê em ti. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, Os que têm problema, Senhor, qu'ils puissent trouver en toi la solution que haja em ti a solução. à leurs problèmes. À leurs problèmes. Nos problemas deles. Et toi, démon de maladie, E tu, demônio de doença, au nom de Jésus, em nome de Jesus, sors, saia, quitte ces gens, saia, deixa esse chasse de lugar. leur corps. Eu te expulso Au nom de Jésus-Christ, de corpo em nome de Jesus Cristo. sortez de ces gens. Saiam dessas Allez dans les pessoas. lieux arides. Vai nos lugares Au áridos. nom de Jésus, Em nome de Jesus. ils sont guéris E eles são après curados des meurtrissures devido às de pisaduras, souffrance ao que Jésus a sofrimento vécu dans son corps. que Jesus tinha no seu corpo. Je proclame qu'ils sont guéris. Eu proclamo que eles estão curados. Jésus, tu Jesus, étais venu sur la terre tu vieste na terra, et tu nous as dit tu nos disseste que les œuvres que tu fais, que as obras que celui tu qui faz, croit en toi peut le faire. quem crê em ti pode Je fazer. ne suis rien du tout, Seigneur, Eu não sou nada, Senhor, mais je crois en toi. mas eu creio em ti. Guéris les malades, Seigneur. Cura os doentes, Pai. Libère les captifs. Libera os Que cativos. les gens sortent de leurs péchés Que as pessoas saiam do et pecado commencent à te suivre, e Jésus. comecem a te seguir, Tu Senhor. connais tes enfants. Tu conheces os seus filhos. Libère tes enfants Liberta seus de filhos toutes les chaînes du diable, de todas as armaduras do diabo, de toutes les forces négatives. de todas as forças Que negativas. cela soit brisé. Que isso seja Que la quebrada. magie soit brisée sur eux. Que seja quebrada. Que la sorcellerie ne puisse plus avoir la force sur eux. Que o poder malífico seja Oh quebrada. Dieu, O tu és Deus. envoie le Saint-Esprit. Dá o Espírito Santo. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur, Envie o Espírito Santo, dans les Senhor, cœurs de tes enfants. no coração dos seus Que tu filhos. vives dans leur cœur. Que o Espírito Santo vive no seu Que tu les coração. guérisses, Seigneur. E que tu os cura, Que Senhor. tu guérisses leurs âmes. Que tu cura as almas deles. Qu'ils puissent croire en toi. Que eles creem em ti. Qu'ils deviennent le berceau Que eles tornam-se o berço où toi tu vas naître. onde que vai nascer. Et toi, Satan, E tu, et tous les Satanás, démons de maladie, e todos os demônios de je vous ai doenças, déjà dit, eu já vos disse, sortez de ces gens. sai dessas Au nom de pessoas. Jésus. Em nome de Jesus. Allez dans les lieux arides. Vão nos lugares áridos. Ils sont guéris. Eles estão curados. Que les boiteux marchent. Que os coxos Que les andam. boiteux marchent. Que os coxos andam. Que les aveugles voient. Que os que não vê, Les vê. myomes, les fibromes soient guéris. Que os fibrones sejam curados. Que les sida soient guéris. Que a AIDS seja Au nom de curado. Jésus. Em nome de Le Jesus. nom qui est au-dessus de tout O nom. nome que está em cima de todo Merci nome. pour ta venue, Seigneur. Obrigado pela sua vinda, Senhor. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Toi qui es Dieu, Tu que és Deus. tu étais devenu un homme. E tu se tornou-se homem. Reçois la gloire, Recebe a glória, la puissance, o poder, l'honneur a honra au siècle des siècles. no século dos séculos. J'ai pris Eu oro. main sur ces linges, Eu Seigneur. coloco a mão sobre essas. Que tu envoies la puissance de la résurrection. sur ces linges. Envia o poder da ressurreição sobre essas Quand ces linges roupas. seront placés
sur les malades. Quando essas roupas vai ser aplicada nos Comme au doentes, jour des apôtres. como no dia dos Comme apóstolos, au jour de Jésus. como no dia de La Jesus, femme qui avait touché la robe de Jésus était guérie. a mulher que tocou a saia de Jesus foi curada. Qu'il soit guéri aussi. Que seja curada Au nom também. de Jesus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. J'ai ainsi prié. Eu orei assim. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Dites à haute voix. Fala em viva voz. Jésus m'a guéri. Jesus me curou. Jésus m'a guéri. Jesus me curou. Jésus m'a guéri. Jesus me curou. C'est fini. Acabou. Maintenant, faites ce que vous étiez incapable de faire. Agora faça o que não fazia antes. Vous voyez vous-même ce que Dieu a fait le matin. Vocês viram o que Deus fez de manhã? Vous donnerez des témoignages parce qu'on n'a pas le temps. Nós não temos tempo, os testemunhas vão vir pelo escrito. Croyez que vous êtes guéris. Creia que vocês são curados. Et vous viendrez avec beaucoup de témoignages. Aí vai vir muitos testemunhos. Faites ce que vous étiez incapable de faire. Faça o que você não conseguia fazer. Marchez, Anda, sautez, salta, bougez. se mexe, se mexe, se Montrez à mexe. Dieu que vous êtes guéris. Mostra para Deus que tu és Montrez à curado. Dieu que vous êtes guéris. Mostra para Deus que sou curado. Dieu aime les courageux. Deus gosta dos corajosos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Merci, pasteur. Obrigado, pasteur. Obrigado, pastor. Número 7. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão. Um lugar tranquilo e belo faz-nos eternal mansão.
Vamos todos dizer graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Ouvintes da rádio Anhanguera de Goiânia, Deus vos abençoe. Irmãos, igrejas em conexão, fomos mais uma vez abençoados. Amanhã estaremos de volta com essa programação às 18h30, às 7h30 da manhã e às 18h30 por essa emissora, Rádio Anhanguera de Goiânia, e tendo o culto de oração amanhã à noite às 19 horas, seguindo após o programa de rádio, e terça-feira, abertura de mais um encontro internacional de pastores que pregam a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos a todos uma boa noite com Jesus. Maravilhosa graça. O hino de despedida, cantemos, igreja e conjunto. Ensaio aí, de 6 a 20 anos, ensaio logo que terminarem. Aí, meninada, rapazes, adolescentes, fiquem para o ensaio. Levante a sua mão e diga: Deus abençoe o pastor Baruti. Um abraço, né? Cumprimentemos um ao outro e vamos embora. Até amanhã, se Deus permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Terminando agora, a meninada de 6 a 12, adolescentes e rapazes, né? Então vai de 6 a 20 anos de idade o ensaio aí agora após o culto.
seu povo.